Bom dia. A aula de hoje vai ser uma aula em Python, fundamentalmente para perceber como é que em Python se conseguem fazer gráficos e imagens. Esta aula já não vem, a matéria da aula já não vem para o próximo teste, conseguinte, antes que faça perguntas, a matéria para o teste só vem até a aula anterior, por isso até a aula aos slides com whiles e strings. Bom, o programa, o sumário da aula vai ser este, ok? Em que basicamente, como estou a mostrar, temos aqui a aula 6. Okay? Esta aula 6, o sumário vai ser, como nós vamos representar imagens e gráficos, é interessante saber, uma pequena introdução, como é que aparecem as imagens no ecrã de um televisor, de um computador, ou também, muito semelhantemente, de um televisor. Então vamos ver que uma imagem é constituída por pixels, e vamos ver que os pixels são programados, ou são programados no sistema RGB, em que RGB são as três cores primárias. E depois, aí sim, vamos passar para o Python, ver como é que se fazem gráficos, e gráficos de vários tipos. Estes gráficos são feitos com esta biblioteca, Matplotlib. Vamos ver que os gráficos podem ser de pontos ou de linhas, por isso gráficos de curvas normais, gráficos de barras. Há outros gráficos que nós não vamos dar, por exemplo, gráficos de pie charts e gráficos, aquelas bolas em que de gráficos de fatias. Não vamos dar, mas também é possível fazer isso em Python. E finalmente vamos fazer imagens também. Como é que se podem fazer algumas imagens em Python. Depois vamos usar esta informação, digamos, gráfica para ilustrar um problema de um cálculo de áreas pelo método Monte Carlo, em que vamos ver, por um lado, o que é que quer dizer o método Monte Carlo, que já estão a ver que tem qualquer coisa a ver com sistemas aleatórios, de sorte e azar. Okay? Vamos ver como é que isto se faz e depois como é que podemos usar isso para calcular uma área. Okay? E ao mesmo tempo, já que uma área é uma imagem, vamos mostrar uma imagem com essas áreas que são, calculadas. E vamos para isso, enfim, para usar o método Monte Carlo, vamos ter que definir o que é que são números pseudo-aleatórios para simular, de alguma forma, os fenómenos de sorte e azar que aparecem ao jogo. Bom, vamos começar então pelos pixels e pelo sistema RGB. Em primeiro lugar, o que é um ecrã? Bom, o ecrã é um retângulo, não é? Mas esse retângulo, se vocês olharem com mais cuidado, é constituído por uma matriz de vários pontos. Okay? Essa matriz tem um número de linhas, tem um número de colunas. Okay? Isso define, digamos, a definição. Quanto mais linhas e mais colunas tiver, maior é a definição da imagem num ecrã. De qualquer maneira, um ecrã é sempre um conjunto de pontos. O nosso olhar é que nós não temos capacidade para distinguir os pontos, os contornos exatos dos pontos, e parecem-nos, digamos, depois imagens contínuas sem descontinuidades. De qualquer maneira, como vamos ver, os pontos, de um ecrã são numerados, uma matriz normal, entre as coordenadas 0, 0 e as coordenadas L-1 e C-1, por isso L linhas, C colunas. Se vocês olharem para um televisor, um ecrã de monitor normalmente já tem boa definição, não conseguem ver. Mas se olharem para um ecrã de um televisor, vocês conseguem ver, se ampliarem bem a imagem, por isso olharem mesmo de perto, vocês vão ver que aquilo que aparece contínuo aparece na realidade como um conjunto de pontinhos com as cores que lá aparecem. Concretamente, se nós quisermos fazer uma barra, isso é feito com esta, com uma continuação, um desenho de vários pontos, obviamente, com esta definição isto é muito mau, mas se nós pensarmos que isto são muitos pontos, nós podemos fazer aqui uma figura mais ou menos bem feita. Mesmo figuras bem feitas, mesmo que as figuras sejam mal feitas, porque têm descontinuidades, como são estas letras, nós podemos enganar o nosso olho de alguma forma pondo aqui uns níveis de cinzento para fazer transições menos bruscas, okay? E aparece-nos uma imagem que é mais agradável do ponto de vista visual e por conseguinte fica melhor, digamos. Uma imagem feita desta maneira. Bom, mas para todos os efeitos, uma imagem é sempre um conjunto de pixels. Os pixels têm várias cores e é estas cores que nós temos que definir. Bom, como é que definimos as cores de um pixel? Okay? Esta é a segunda parte. A cor é um conjunto, na realidade, todas as cores são um conjunto de três componentes primários.
três componentes primárias, que são o vermelho, o verde e o azul. Se vocês olharem para uma televisão muito ao pé, o que vocês veem é pontinhos verdes, vermelhos e azuis. Uns mais brilhantes, outros menos brilhantes. E é a combinação de verde, vermelho e azul mais ou menos brilhante que dá a ilusão de todas as cores que nós conseguimos captar. Por exemplo, se nós tivermos num pontinho, tivermos um verde brilhante, um vermelho brilhante e um verde brilhante, ok? O que nós vemos nesse, e não temos nada de azul, o que nós vemos nessa zona do ecrã, nesse pontinho, é um pontinho amarelo. Por outro lado, se tivermos um pontinho verde e um pontinho vermelho, azul, sem nada de vermelho, temos este ciano, este turquesa, que é a combinação dos dois. Se as três pontinhos tiverem a intensidade máxima, nós o que temos é o branco, que é a combinação de todas as cores. Se tiverem a intensidade mínima, o que temos é o preto, ou seja, a ausência de cor. Por isso, cada cor é codificado por 3 bytes, okay? 1 byte para cada cor. 1 byte consegue analisar, ou consegue, com 8 bits, conseguem-se distinguir 255 combinações diferentes. E por isso, desde 0, cada byte tem um número entre 0 e 255, em que 0 será a ausência, 255 será a presença máxima. Por conseguinte, nós podemos olhar para estas cores como sendo o chamado cubo das cores, em que temos um eixo, que é o eixo dos vermelhos, outro eixo, que é o eixo dos verdes, outro eixo, que é o eixo dos azuis, e agora cada combinação de vermelho, verde e azul, 3 dimensões, dá uma cor específica. Por exemplo, 255.0 RGB tem o vermelho total, estará aqui neste plano, terá o verde total, por isso está aqui em cima, neste plano de cima, e não tem azul nenhum, por isso não tem nada aqui, ou seja, corresponde a este ponto aqui, e este ponto é um amarelo brilhante, ok? Correspondente à combinação de vermelho e verde. E assim sucessivamente. Se vocês quiserem brincar com as cores para saber como é que conseguem fazer castanhos, azuis, cor-de-rosas, quiserem, podem ir a este site que isso aqui eu estou aqui a mostrar, em que tem essa informação toda, em que vocês podem brincar com os números. Podem brincar com os números que põem no verde, vermelho e azul e obtêm as cores, enfim, o aspecto, digamos, colorido. Conseguinte, isto são apenas alguns exemplos. Eu vos mostrei. O 000 é a ausência de cor, é preto. 255, 255, 255 são todas as cores, é o branco. O verde e vermelho dá amarelo. Depois há combinações aqui mais intermédias. Concretamente, se o vermelho estiver a meio gás e não houver nem azul nem verde, o que vai acontecer é que fica assim um acastanhado. O púrpura, o roxo, é esta combinação, enfim, depois é uma questão de brincarem um bocado. O castanho é uma combinação de algum vermelho com um pouco menos de verde, sem azul, dá castanho. O cor-de-rosa será muito vermelho, muito azul e um pouco de verde e por aí adiante. Okay? Como é que estas cores, então, como é que o computador gera, digamos, esse ecrã? Bom, do ponto de vista do equipamento, okay, o que acontece é que um ecrã corresponde a uma memória, okay? Uma memória em que vocês podem ver que cada posição de memória tem o valor de um determinado pixel. Aliás, 3 posições de memória para cada pixel. E tudo então que o sistema tem que fazer, quando se está a gerar uma imagem, é o CPU tem que enviar para essa memória do vídeo quais são os pixels que quer. 3 bytes para cada pixel. O sistema, o controlador de ecrã, tem lá uma eletrónica que pega nesta memória e gera, digamos, a imagem no ecrã. Okay? Por isso, basicamente, tudo o que temos que fazer é o CPU gerar os valores que querem cada pixel e depois o controlador de vídeo encarrega-se de de dar as cores convenientes para cada um dos pixels. Bom, isto sobre imagens, basicamente era isso que eu queria mostrar. Sobre enfim, o básico de uma imagem, como é que se escreve uma imagem num televisor, ou como é que se escreve uma imagem num monitor do computador. Isto basicamente era o que havia para dizer.
Okay? Vou passar então para a segunda parte da matéria, que são gráficos. Como é que se fazem gráficos em Python. Concretamente vamos ver como é que usamos a biblioteca matplotlib, que é aquela que vai ser usada, como é que fazemos gráficos de funções, de linhas, okay? Ou de curvas, como é que fazemos gráficos de barras, como é que fazemos imagens. Não vamos dar todos, obviamente, que há um jardim zoológico de possibilidades de gráficos. Por exemplo, não vamos dar gráficos em fatias, okay? Aquelas fatias, aquela roda com as fatias que mostram as percentagens das categorias, mas isso depois vocês podem ver, se estiverem interessados em fazer gráficos, têm que ir ao manual e ver as várias possibilidades. Bom, como é que vamos fazer isto? Vamos fazer isto diretamente no Python ou no Spider, e por isso vamos passar aqui para o Spider. Ok? E vamos então ver como é que se fazem estes vários tipos de gráficos. Bom, já tenho aqui isto minimamente preparado, este fecheiro de Python, depois eu ponho isto na página. Tem aqui várias funções, e a primeira coisa que nós temos que fazer é que nós queremos fazer um gráfico XY, ou seja, queremos desenhar uma função Y em função do X. Como é que isto se faz? Muito facilmente. Temos que desenhar um vetor de X, são os vetores de X, são os pontos onde vamos escrever os valores de X, onde vamos escrever os pontos, e um gráfico de Y, que são as coordenadas correspondentes. Uma vez feitos o X e o Y, uma vez tendo um vetor de X e um vetor de Y, nós usamos uma biblioteca que é matplotlib, pyplot, enfim, todo este nome vou abreviar para PLT, como é costume. E agora o que nós temos que fazer é dizer, uma vez dado o X e o Y, nós simplesmente usamos a função plot definida na biblioteca para fazer o gráfico. Okay? Eventualmente, vou mostrar aqui as várias alternativas. Esta função plot, tal como a função do request, se vocês se lembram, o que ela faz é gerar um apontador para um objeto. Você cria um objeto e esse objeto tem um apontador P, e é esse apontador depois nós podemos fazer um conjunto de manipulações. Neste caso não vamos fazer, vamos só ver o aspecto gráfico da imagem, e por isso podemos simplesmente, para este valor de X e para este valor de Y, ok, já agora podemos confirmar, os valores de X que nós temos são estes, por isso temos os pontos de 0 a 5, os valores de Y são estes, por isso temos valores entre 0 e 1, não é? E agora se nós quisermos ver o X ou o Y em função do X, basta fazer o plot XY. Okay? O que é que isto faz? Por um lado retorna este tal apontador, que é o resultado. Okay? Não nos interessa muito, mas de qualquer maneira ficam a saber que existe um apontador que depois podem manipular em programação mais avançada. E como side effect, gera um gráfico. Okay? Este gráfico é o gráfico de XY, por isso quando x é 0, o y vale 0. Quando x é 1, o y vale 0,5. Quando x é 2, o y vale 1 e por aí adiante. Okay? Quando x for 5, vale 0,5. Por isso tem este boneco. Claro está que isto é um gráfico muito simples, okay? Mas para fazer gráficos muito simples não é preciso fazer mais do que isso. Podemos fazer outros gráficos. Okay. Ok. Qual é o problema que isto tem? Bom, se nós fizermos isto, depois o que é que fazemos com esta imagem? Podemos capturar o ecrã com um screen plot, ok? Mas o mais interessante é criar um fecheiro esse que tem esta figura e que podemos depois usar noutros fecheiros ou noutras aplicações. Para fazer isso, o que temos que fazer é usar mais uma função do plot, que é o saveFigure, e que não só permite criar a figura aqui no terminal, mas vai criar também uma figura chamada aquilo que eu quiser chamar. Neste caso, chamei-lhe plotxy.pdf. Neste caso, o P já não me interessa, por isso não me interessa saber qual é o apontador, por isso não retorno nada.
aliás, posso fazer return, só para não me esquecer que isto às vezes dá jeito. Vou pôr isto como comentário. E agora, neste momento, com esta alteração, o que vai acontecer é que eu não vou ter nenhum resultado, por isso não vai aparecer nenhum resultado, porque eu não vou retornar nada. Tudo o que a função faz é desenhar um boneco no ecrã, aliás, na consola, com o PLT plot, e ao mesmo tempo guardar uma figura com a imagem. Bom, vamos ver se isso é. Por isso, reparem que a figura será guardada, não tem aqui nenhuma diretoria, por isso a gravura será guardada na diretoria corrente. E por isso, se eu fizer agora o plot XY, okay, não só aparece a figura como aparecia, mas também apareceu aqui a figura um PDF, neste caso eu chamei-lhe um PDF com esta curva. Como é que eu vejo o PDF? Enfim, podemos ver agora aqui. Ok, cá está ele. Este PDF permite ver, permite usar, enfim, uma figura, plot XY, PDF, é um fecheiro PDF que depois vocês podem usar, por exemplo, integrar num texto, em Word, integrar no PowerPoint para fazer uma explicação, um relatório, o que vocês quiserem. Bem, voltando aqui ao Spider, o que é que nós podemos fazer mais? Bom, muitas vezes nós queremos fazer dois gráficos, ou várias funções ao mesmo tempo. Comparar uma função com a outra. Bom, como é que se faz duas funções? Bom, portanto, temos aqui um exemplo. Não só tem a função y, mas também tem a função z. Okay? Eu posso simplesmente dizer, ok, quero fazer a função z. É uma função diferente, mas basicamente o esquema é o mesmo. Tenho os valores de x, são os mesmos, os valores de z são diferentes, e vou simplesmente fazer o plot de x com z. Okay? Dá uma função um pouco diferente. Em vez de fazer de cima para baixo, está aqui uma corcova. E tal como anteriormente, eu guardei a figura. Tenho aqui uma figura, que é esta, que deve estar aqui algures num PDF, que será este. Okay? Que é exatamente igual ao que aparece no Spider. Okay? Ok. No entanto, não era bem isto que eu queria fazer. O que eu queria era juntar o x, eu queria juntar aliás, o y com o z. Eu queria ver duas figuras ao mesmo tempo. Como é que eu vejo duas figuras ao mesmo tempo? Bom, pura e simplesmente fazendo dois plots ao mesmo tempo. E por isso, o que eu posso fazer é, em vez de fazer o x, y de uma forma e o x, y de outra, ou x, z de outra forma, o que eu dou é os valores de x, y, z, e simplesmente faço o plot do y em função do x e a seguir faço o plot do z em função do x. Se eu não fizer nada pelo meio, ele vai reutilizar o gráfico para escrever o novo gráfico. Okay? E no fim faço guardar a figura com os dois ao mesmo tempo. Por isso, se fizer esta adaptação, agora tenho x, y, z, eu tenho a x, y, z, e por conseguinte, se eu fizer esta chamada da função, o que eu vejo é que tenho o x, aliás o y e o z em funções diferentes. Também tenho aqui alguns um PDF que foi criado de uma forma diferente. Está para aqui alguns. É este aqui. Okay? Criei o PDF e esse PDF, tal como anteriormente, posso usá-lo em outras aplicações. Okay? Posso importá-lo para o Word ou importá-lo para uma apresentação que eu queira fazer em PDF. Bom, vamos voltar então ao Spider e vamos ver o que é que podemos fazer mais. Okay? Bom, algumas vezes nós não queremos sobrepor as imagens, okay? Ou podemos querer começar a imagem, não sabemos exatamente em que estado é que está o gráfico da primeira vez que chamamos, e por isso pode ser útil limpar o gráfico, limpar a área onde se vai fazer o gráfico. E para limpar a área, pode-se utilizar a função CLF, Clear Figure. Okay? O que é que esta função faz? Bom, independentemente do que foi feito antes, a partir desta altura é como se começássemos todos de novo, a fazer um reset, digamos, da imagem. Por exemplo, se eu puser este CLF entre o x e o y, entre o y e o z,
o que vai acontecer é que agora a imagem só me vai mostrar o Z, na medida em que o que estava no Y é apagado quando faço o clear figure. Okay. Por isso, se eu chamar exatamente a mesma função de há bocado, mas agora com o clear aqui no meio, o que eu vou obter é apenas a função do Z, já, ou uma delas, já não sei qual, era a do Z, se não me engano, porque apaguei, entretanto, a função pelo caminho. Bom, nós não vamos usar isto muito mais, mas quando quiserem já sabem que o Clear Figure faz o reset do ecrã e começa tudo de novo. Bom, isto são dois exemplos, é um exemplo muito simples, ok? Em que nós sabíamos os valores do x, sabíamos os valores do y, mas o valor do z e fazemos um gráfico. Bom, isto pode ser usado agora para fazer coisas mais úteis, como por exemplo o gráfico de funções que nós conhecemos. Por exemplo, se nós quisermos fazer o gráfico de um seno, okay, o que é que temos que fazer? Temos que definir valores de x, temos que definir valores de y e depois fazer o plot do x com y, tal que os valores do y sejam correspondentes aos valores do x. Reparem que, neste caso, eu tenho o x com 6 ou 7 pontos. Okay? E o y que aqui está, o y que aqui está, o que faz é obter para cada ponto do x, obtém um valor correspondente, multiplicando esse valor do x por 2π. Okay? O M está aqui escrito alguns, é a biblioteca da matemática, okay? Que eu considerei, abreviei por M. Por isso tenho aqui para cada ponto do x, tenho 2π vezes x, por isso quando x é 0 isto dá 0, quando x é 1 isto vale 2π, por isso vou gravar o seno entre 0 e 2π, e por conseguinte obtenho o seno no y. Okay? E tenho aqui os valores que aqui estão, ou seja, seno de 0 é 0, seno de 2π volta a ser 0, enfim, com um pequeno erro. Bom, se eu quiser ver isto do ponto de vista gráfico, só tenho que fazer então, gravar, definidos os valores do x e os valores do y, só tenho que fazer o plot. E o que me vai dar é isto. Okay? Ou seja, começa em 0, sobe até 1, vai para baixo, até menos 1, mais ou menos, e volta a 0, tal como tínhamos aqui previsto. Obviamente, isto não é a maneira de apresentar um seno, porquê? Porque, obviamente, a definição é muito fraca. Nós, para termos aquele aspecto sinusoidal que estamos habituados, temos que juntar os pontos, digamos, temos que fazer muito mais pontos. Okay? Como é que nós fazemos isso? Bom, simplesmente, em vez de gerar apenas 5 pontos, podemos gerar 100 pontos, de 0 até 100, aliás, 101 pontos, de 0 até 100, e para cada um desses valores, nós criamos um valor que vai, enfim, para 100, o valor x vale 100 sobre 100, vale 1, para o valor 0, vale 0. Ou seja, isto, no fundo, são os mesmos valores de 0 até 1, só que agora, em vez de serem 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 100 pontos, ou aliás, 101 pontos. Bom, para cada ponto do x, nós continuamos a gerar o valor do y. Não vou mostrar isto tudo, não cabe. Mas posso fazer, por exemplo, neste caso, só para confirmarem que é isto que funciona. Não vamos pôr 100, porque 100 não conseguimos ver, mas vamos pôr 10. Ou seja, vamos já aos pontos de 0 até 10. Ok? O 11 já não conta. E para cada ponto nós dividimos por 10. Para cada A, o x é o A dividido por 10, e por isso o valor do x vai ser os pontos de 0 até 1, mas agora com 10 pontos, em vez de ser apenas 6 pontos, ou o que é. Obviamente, se eu aqui, em vez de 0, em vez de 11, puser 101, enfim, não queria mostrar, mas também já que estou aqui, já posso mostrar. Se puser 101 e se dividir por 100, vou obter a mesma coisa, só que o x agora vai ser um vetor que nunca mais acaba. Okay? São os valores de 0 até 100, mas em vez de variar às décimas, enfim, que tinha décimas aqui, varia às centésimas. Okay? 0, 0, uma centésima, 2 centésimas, e são, por conseguinte, vai até o valor de 1. Bom, isto tudo para mostrar que, com estes valores de x, tenho uma definição muito melhor da figura. Por isso, se eu fizer agora o seno com esta figura,
que eu vou obter é esta figura, que é a figura, digamos, habitual de um seno. Okay? Começa em 0, vai até 1, volta para 0 e volta. Aliás, vai para menos 1, depois volta para 0. O que há aqui de diferente, já agora, em relação ao que nós tínhamos antes? Bom, eu aqui já controlei de alguma forma o aspecto gráfico da função. Okay? Já agora vou mostrar aqui as duas. Bom, reparem que eu já consegui controlar o quê? A cor e a forma como a curva é apresentada. Concretamente, na cor, vou mostrar isto aqui agora. Sim. Saltei aqui uma série de coisas, ok, mas tudo bem. Reparem que eu posso mudar a cor e posso mudar a forma como ela é apresentada. Como é que isto é feito? Já agora, se juntar não apenas o seno, mas também o cosseno, vou obter o que tínhamos há bocado, que era o x é o conjunto dos pontos, o y é a função seno, está aqui, o z corresponde à função cosseno, e junto as duas. Okay? Como é que eu junto as duas? Bom, simplesmente fazendo uma a seguir a outra. Já voltarei depois aqui a ver alguns detalhes, mas reparem que com este gráfico, já que eu tenho muito mais informação, consigo fazer, digamos, com o Python. Que é que informação adicional que eu tenho? Bom, tenho o gráfico do X e o gráfico do Y. A forma como eles são desenhados, já vou mostrar como é que se pode controlar. Neste caso, o seno é verde, o cosseno é vermelho. Mas se eu estiver baralhado não saber o que é cada um, dá jeito de saber o que é o seno e o que é o cosseno. E por isso usa-se a legenda. Okay? Com a legenda, permite, se nós fizermos vários plots, devemos pôr um vetor com um conjunto de strings, uma para cada plot, e por conseguinte o primeiro plot corresponde ao seno, okay, que é o verde, o segundo corresponde ao cosseno, que aparece vermelho. Depois, para ficar a coisa mais bonita, também posso dar um título à figura, funções trigonométricas, que é o título que aqui aparece. Okay? E vamos ver aqui à frente, também podemos dar um título para o eixo do X e um título também para o eixo dos Y. Mas isso iremos à frente. Agora, só vamos ver aqui a parte que eu saltei, que é como é que eu controlo o aspecto, digamos, de uma curva. Okay? O aspecto de uma curva está aqui dito, aqui nesta função x, y, 1, em que, além de fazer o plot do x com o y, eu tenho aqui um terceiro parâmetro que é opcional. Se eu não fizer nada dele, ele é que decide como é que vai desenhar. Mas este parâmetro é uma string que tem 3 componentes, nem todas são obrigatórias. A primeira componente é uma letra correspondente à cor que eu vou utilizar. É um conjunto preto estabelecido de cores, em que, por exemplo, K é preto, R é vermelho, red, G é green, B é blue e há mais umas taxas. Estão pré-definidas. Por conseguinte, neste caso, eu defini o seno, ficou a verde, ok? Aqui alguns do seno está aqui. O seno foi definido, que é este, é definido a verde, ok? E o cosseno é definido a vermelho. Está aqui. A segunda letra, ou o segundo caractere nesta string que é utilizado, é o tipo de marca que se faz para os pontos que são desenhados. A marca pode ser um asterisco, pode ser um sinal de mais, pode ser um O, ou até pode não ser nenhum. A terceiro caractere diz a forma como eu junto esses pontos. Okay? E esses pontos podem ser juntados ou a ponteado, que é 2 pontos, ou a tracejado, que é traço-traço, ou não há nenhum, não há nenhuma marcação, não há nenhuma ligação, ou simplesmente uma linha, que é o traço. Vamos ver os vários, neste caso, para os x e y iniciais que eu tinha. Vamos ver o que acontece quando eu desenho a função x e y, em que a função é desenhada a preto, com asteriscos e unidos por ponteado. Ok? Ups.
que aconteceu isto? Já andei para aqui a mexer no X e no Y. Isto, assim não fica bonito. Ok. Cá está, os mesmos. Isto agora voltamos ao ponto de partida. O X e os pontos são marcados. Está aqui. Os pontos são marcados aqui. Asteriscos. Estão aqui os asteriscos. São pretos. K é preto. E são ligados a ponteado. Se eu fizer a segunda função, ou seja, o aspecto, agora de ligar isto com XY2, exato, o que eu vou obter agora é vermelho, a curva é vermelha, os pontos são assinalados com mais, com o sinalzinho mais, que aqui está, e são ligados a tracejado, barra, ou traço. No terceiro modo, são apenas algumas ilustrações que eu trago. Estou à espera de ver os pontos a verde, marcados com uma bola, e não há nada que os ligue. Okay? Por isso, aqui só vou mostrar os pontos, que são as bolas. Entretanto, eu estou a criar aqui os vários plots com este save figure, que enfim, não vamos ver, que é basicamente o que aqui está. Finalmente, o 4 é ao contrário. Enquanto que neste eu mostro os bonecos, mostro os pontos e não mostro a ligação, no 4 eu mostro a ligação, que é o menos, mas não mostro os pontos. E neste caso, a blue, o gráfico em azul, okay? Que é parecido com aquele que eu tinha inicialmente. Se o gráfico é azul, os pontos são ligados por traços e não são assinalados. Okay? Bom, isto, fundamentalmente, penso que não há aqui mais nada a dizer sobre gráficos de linhas ou de curvas, okay? Representando funções. Esse é um dos tipos de gráficos que nós podemos usar, mas também podemos usar um gráfico de barras. Okay? Esse pelo menos eu vou dar, os outros não dou. O que é um gráfico de barras? Bom, um gráfico de barras é um gráfico em que, basicamente, vocês têm no eixo do X, não têm números, têm categorias. Neste caso eu vou chamar a categoria A, B, C, D, E. E para cada categoria vocês têm um valor. Neste caso 10, 20, 15, 35, 5. E por isso, se vocês quiserem escrever agora um gráfico de barras, ou um histograma, a única coisa que têm que fazer é, em vez de chamar o plot, a função plot, chamam a função bar. Isto é o que eu vou fazer aqui com isto 1. Para ver o aspecto que isto faz. Ok, cá está. Temos um gráfico de barras, um histograma, em que temos 5 categorias, aquelas que eu aqui defini, A, B, C, D, que são strings, e os valores 10, 20, 15, 35 e 5. Okay? É o gráfico mais simples que se pode fazer. Tipicamente, eu quero fazer histogramas um pouco mais complicados. Vou aqui dar um lamiré de como é que isto pode ser feito, sem entrar em grandes detalhes. Vocês têm que ver isso depois nos manuais, se quiserem fazer histogramas muito bonitos. Mas vou explicar isto sucintamente. Primeiro, em vez de ter para cada categoria ter apenas uma barra, eu posso querer ter mais do que uma barra. Okay? Eu vou ilustrar isto com A, B, C, D, E vão ser cadeiras. Okay? E eu quero para cada cadeira saber a percentagem dos alunos que passaram e a percentagem dos alunos que chumbaram. Okay? E por isso temos aqui o V1, que é os alunos que passaram. São 90%, 80%, 85%, 65%, 75%. São 5 cadeiras. Okay? As cadeiras são as mesmas. E os chumbados serão estes. 10, 20, 15, 20, 35, 25. Por isso a soma dos dois, dos passados e dos chumbados, dá 100%. Bom, por conseguinte, a primeira parte é parecida. São 2 gráficos de barras, por isso tem que pôr 2 valores. Quais são os valores de X que eu vou utilizar? Bom, vou criar 5 pontos. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. E agora tenho que definir, agora com algum cuidado, como é que eu vou juntar os gráficos em relação às letras, ou, digamos, às categorias. E aqui o que eu vou dizer é que quero que o gráfico do X1, por isso o gráfico dos valores de V1, fique centrado
0.15 à esquerda do ponto central, está aqui, e o x2 fica centrado 0,15 à direita do ponto central. Ok? Não são estes, é os que vamos ver. Uma vez feitos e mando desenhar. Ok? Já agora posso fazer aqui. Eu já vou só fazer isto. Por isso, tenho os valores de x, são os valores entre 0 e 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho os valores de V1 e V2 e vou desenhar onde é que estão os centros das barras respectivas. A primeira barra é de x1 com V1, por isso x1 são estes valores, V1 são estes valores, estão 15.15 à esquerda do ponto central, o x2 estão 0.15 à direita do ponto central. A largura é 0,3, quer dizer que se ele estiver 0.15 para aqui, quer dizer que vai ser 15.15 para aqui. O 0,30 será 0.15 à esquerda do ponto central e 0,15 à direita, ou seja, vai desde o ponto inicial até 30 para trás. Okay? Vamos ver como é que isto funciona. Mais simples fazer a ilustração. Por isso fazemos isto 2. E é isto que aparece. Okay? Nesta altura do campeonato, tenho 2 histogramas. As categorias, ele não aparece categoria nenhuma, será 0, 1, 2, 3, 4, porque eu não disse o que é que são. Os X são números. E pronto, tenho aqui 90% 10%, 80% 20% e por aí adiante, tal como tinha aqui explicado. Bom, é um gráfico destes. O que é que estes valores querem representar? No ponto central, eu tenho a largura é 0.3, ok? E está centrado 0.15 à esquerda deste zero. Por isso estará centrado aqui 0.15 e tem uma largura de 30. Por isso vai até mesmo até o ponto. O outro está centrado no ponto 15 e está à frente e também tem 30, por isso a largura são igual. Um está à esquerda, outro fica à direita do ponto central. Bom, isto é curto. Eu posso querer dizer, não, isto não é 0, 1, 2, 3, 4. Estas cadeiras têm nomes, ok? Não é que os nomes sejam muito significativos, mas eu vou poder chamar aos nomes A, B, C, D, E com este X-Tix. Ok? Se eu fizer agora o gráfico, já me aparece, em vez de 0, 1, 2, 3, 4, aparece-me o nome das cadeiras, se quisermos. Depois, podemos dizer a mesma... este gráfico tem que ter um título, como fizemos há bocado. Okay? Se fizermos com um título, vou chamar estatísticas. O título aparece, digamos, no gráfico e já agora também há de aparecer na figura isto 2, que está aqui alguns, que está a ser sempre representado. Mais. Agora, o que é que são A, B, C, D? Bom, A, B, C, D serão cadeiras. Então, não ficava mal dizer que o eixo X representa disciplinas ou cadeiras. Ok? Por conseguinte, isso faz-se com o X label, por isso, etiqueta do eixo X, são disciplinas. E já agora, o que é que estes números que aqui estão, 0, 20 da coisa, são o Y label. O Y label são percentagem de notas positivas. E aparece, cá está, percentagem de notas positivas, isto são as disciplinas, isto são os valores. Mas que valores são estes? Quem é que passa e quem é que chumba? Bom, isso fazemos como há pouco, com uma legenda. Os primeiros, o X1, V1, são os passados, 90, 80 e tal, e os outros são os chumbados. Finalmente, com estas componentes todas, temos um gráfico, enfim, já com aspecto apresentável, em que diz o gráfico é um gráfico de estatísticas, corresponde a disciplinas, que eu não vou dizer quais são os nomes para não ofender ninguém. Para cada disciplina há um conjunto de valor, de uma percentagem de passados e uma percentagem de chumbados. A soma dará 100. E o que é que isto quer dizer? É exatamente a percentagem de notas positivas, por isso a percentagem de passados e chumbados. Bom, isto podia ser embelezado de outras maneiras, podíamos fazer aqui mais coisas, podíamos juntar isto num gráfico em que os passados e os chumbados estão uns em cima dos outros. Okay? São outras funções, digamos, que vocês podem usar
no Matplotlib, mas aí vão ver os manuais. Não é o objetivo da cadeira, não é propriamente pôr-vos a fazer gráficos bonitos. Mas é bom saber que existe a possibilidade e se quiserem fazer alguma vez um gráfico bonito, vão aos manuais e veem como é que fazem esses gráficos bonitos. Bom, vamos então fazer agora imagens, ok? Ok? É a parte que segue, que é gráficos de imagens. E para fazer um gráfico de imagem, temos que fazer algo um pouco mais complicado, que é fazer o seguinte. Primeiro, temos que, tal como fazemos num ecrã, temos que criar uma grelha de pixels, correspondentes aos nossos pixels, ok? Se nós é que dizemos quantos pixels é que queremos. Por isso, a matriz M vai ser os pixels, ok? E agora, a cada célula do pixel, por isso tantas linhas por colunas, é atribuída uma componente, uma cor definida pelas suas componentes RGB. Okay? Por exemplo, a cor amarela já vimos que corresponde a ter o máximo de azul, o máximo de vermelho e o máximo de verde. Neste caso não é de 0 a 255, é de 0 a 1. 1 é o máximo, 0 é o mínimo. E por conseguinte, de amarelo será 1, 1, 0. Por isso, se nós quisermos um pixel, por isso a nossa matriz é uma matriz que para cada posição tem um tuplo, okay? E esse tuplo é que vai dizer qual é a cor correspondente à posição da matriz. Depois, vamos criar um objeto com esta função listColorMap, okay? Que vai corresponder a um dicionário de cores. Ou seja, o objeto é especificado por uma matriz de n linhas, uma para cada cor, com 3 colunas correspondentes à contribuição das várias cores. Depois preenchemos a matriz M com um inteiro C de 0 a n-1 para cada elemento. Okay? Por isso, cada elemento da grelha vai ficar com a cor indexada por este valor C que aqui coloco. Enfim, vocês depois podem ver isto mais em detalhe. Finalmente, uma vez criada a matriz, preenchida a matriz com as várias cores, nós desenhamos a imagem agora com esta função PLT Image Show, okay? Em que damos a nossa matriz, que criamos, e damos o dicionário de cores com este CMAP. Bom, isto pode ser parece complicado, mas não é assim tanto. Vamos ver como é que isto um exemplo simples para ver como é que isto se pode fazer. Ok, temos aqui este exemplo. Por isso, se lembrarem, o que é que temos aqui? Bom, primeiro temos que definir o nosso dicionário de cores. Okay? E o nosso dicionário de cores há 3 cores que estão definidas. Há a cor 0, 1, 0, que é verde. Não há vermelho, não há azul. A cor vermelha. Vermelha de completo, não tem nem azul nem verde. E a cor amarela, que é o máximo de verde e vermelho. Por isso, são as 3 cores. E para cada pixel, eu vou dizer que quero uma cor. Ou quero a cor 0, ou quero a cor 1, ou quero a cor 2. Isto é um dicionário de cores. A minha imagem é uma matriz. Matriz essa que tem 5 colunas e 4 linhas. Basicamente é isto que aqui está. Ou seja, na primeira linha tenho 0. Tenho o 0. O 0 corresponderá ao verde. O que é que está aqui? O segundo 0 da primeira linha corresponde também a verde. O terceiro pixel é o 1, 0, 1, por isso será vermelho, red, e os outros também. Ou seja, a primeira linha tem 2 verdes e 3 vermelhos. A segunda linha tem 1 verde, 2 amarelos e 2 vermelhos. Ups. A mesma coisa para a terceira linha e a última linha é igual à primeira. Ou seja, basicamente é isto que eu estou a definir. Estou a definir. A minha resolução é de 4 linhas por 5 colunas, não é uma grande resolução. E tenho 3 cores aqui definidas. Tenho a cor verde, que é a primeira, a cor vermelha, que é a segunda, e a cor amarela, que é a terceira, de acordo com o dicionário. Bom, como é que eu sei que isto é um dicionário? Crio o dicionário com este myCmap, listedColorMap, cores. Ou seja, ao fazer isto, eu sei que quando chamar a cor 0
vai ser uma cor correspondente a estas componentes. Quando chamar a cor 1, vai ser uma cor correspondente a estas componentes, RGB. Quando chamar a cor 2, vai ser uma cor correspondente a estas componentes, RGB. Por isso, isto é o meu dicionário. Qual é a imagem que eu quero criar? Quero criar a imagem. Tenho que dizer qual é a matriz, qual é os meus pixels, okay? Qual é a minha definição, a matriz que eu tenho, que neste caso é esta imagem. E devo dizer que o mapa que eu estou a utilizar é aquele que eu criei aqui. Ao fazer isto, e chamar o plot agora com save figure, só para mostrar, o que é que vai acontecer? Algum de vocês imagina o que é que isto tem? Bom, se não tem, se não sabem, vamos ver o que é que isto faz. Ok? Temos aqui então a bandeira nacional, um bocadinho mal definida, porque, como vocês veem, tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos em largura e 1, 2, 3, 4 em altura. Isso é uma matriz de 4 por 5. Os dois primeiros são verdes, os três últimos são vermelhos, tanto na primeira linha como na última linha, por isso, tanto nesta linha como nesta. As linhas do meio têm um verde, dois amarelos e dois vermelhos. Um verde, dois amarelos e dois vermelhos. E por isso isto é esta imagem que faz e que eventualmente estará guardada aqui no flag. Deve estar para aqui alguns. Está aqui, flag.pdf, deve estar aqui alguns guardada para ser verificada. Não vou mostrar porque isto não funciona bem com o vídeo, mas basicamente é esta imagem. Obviamente, se vocês quiserem fazer uma bandeira mais bonita, tem que ter muito mais pixels, ok? Isto são muito poucos pixels. Não se consegue dar a ilusão de fazer uma circunferência, por exemplo. A circunferência tinha que ser com muito mais pixels. Aqui, em vez de 4 pixels, que dá um quadradão, tinham que ser muito mais pixels para podermos fazer a circunferência, desenhar uma circunferência com alguma precisão. Bom, mas isto também não é um curso sobre desenho de imagens, por isso vamos ficar por aqui. Quem quiser fazer uma imagem melhor, já sabe que tem que ter o cuidado de dizer qual é a quadrícula que quer desenhar, quais são as cores que quer utilizar e depois aplicar cada cor a cada pixel, digamos, da sua quadrícula. E em termos de imagens, acho que vamos ficar por aqui. E íamos passar então... íamos passar então para a última parte da matéria, que tem a ver com o Monte Carlo, ok? Por isso, onde é que está aqui? Esta parte que falta, que é áreas, cálculo de áreas por metro de Monte Carlo. E aqui vamos fazer vamos cobrir duas partes. Uma que é utilizar a informação sobre imagens ou sobre gráficos que já temos, que vimos atrás. A outra que é utilizar um método de simulação chamado método Monte Carlo, que é muito utilizado em muitas aplicações da informática, ou na física, em vários sítios. Okay. O que é que basicamente funciona? O que é que se pretende? São métodos que são usados para conceber algoritmos que são números aleatórios. O que é que são números aleatórios? É um pouco como vocês deitarem uma moeda ao ar. Não é uma moeda, porque são muitos números possíveis, mas basicamente, cada vez que vocês deitam uma moeda ao ar ou lançam um dado, vocês têm um número entre 0 e 1, ou no caso dos dados, 1 a 6. Um bocado ao calhas. Números pseudo-aleatórios são uma sequência de números que são na realidade gerados por um padrão algorítmico, mas que dão a aparência de ser tirados ao calhas. Aplicações destes números. Simulações, ok? Podem simular fenómenos físicos, químicos, biológicos, bioquímicos, podem simular jogos e, em particular, o que vamos fazer é um cálculo de uma área. Bom, o que é isto do cálculo de uma área? Okay? Suponhamos que vocês querem calcular esta área, uma área esquisita. Okay?
Bom, não é óbvio como é que se faz uma função para calcular uma área deste género. Mas há um esquema que permite fazer uma boa aproximação, que é o seguinte. Vamos nesta área, vamos rodear esta área com uma forma que é fácil calcular a área, o retângulo. Okay? Este retângulo S contém a região R. E este retângulo é fácil de calcular. Okay? O S. Depois, como é que nós calculamos a função? Bom, imaginem que isto era um retângulo no chão, isto tinha um desenho que estava no chão. Como é que vocês podiam calcular, aproximar pelo menos esta área? Suponhamos que este retângulo vale 1 metro quadrado. Bom, um método possível é, enfim, imaginem que isto é uma mesa de bilhar, assim é mais bonito. Isto é uma mesa de bilhar e aqui vocês tinham colocado uma figura em cima da mesa de bilhar. Como é que vocês podiam calcular a área de uma forma aproximada? De uma forma muito simples, atiravam uma bola de bilhar, faziam muitas tabelas, andavam por aqui à volta e acabava em algum ponto. Bom, se vocês atirarem, ou seja, ou pode acabar dentro ou pode acabar fora da região. Se vocês atirarem 1000 bolas e se 700 bolas caírem dentro da área e 300 caírem fora, o que é que vocês podem concluir daqui? Bom, se os números são completamente ao calhas, e atirar uma bola de bilhar com muitas tabelas basicamente representa que ela vai cair um bocado ao Deus dará, será o tal fenómeno aleatório. Se em 1000 bolas, 700, ou 100 jogadas, 70 acabam dentro, quer dizer que a área desta figura será 70% da área da figura de fora. Eu não sei calcular a figura de dentro, mas sei calcular a figura de fora. Se a figura de fora tiver 1 metro quadrado, 70% do metro quadrado são 0,7 metros quadrados e esta será a área que eu, digamos, atribuo à região R, que será uma área aproximada, mas que será tão aproximada, ok? Isto é o que estava a dizer. Tiram várias bolas de bilhar, umas caem dentro, outras caem fora. O valor aproximado será o número das que caem dentro a dividir a percentagem das que caem dentro vezes a área de fora. Como é que isto se melhora? Bom, se tivermos poucas bolas, aliás, se tivermos uma área muito grande, a maior parte das bolas vão cair fora. Temos que fazer muitas experiências até termos um número significativo. Por isso convém circundar a área de interesse com uma figura tão apertada quanto possível. Okay? Por outro lado, quanto maior for o número de pontos, maior é a precisão no cálculo da área. Ok. Bom, só nos falta saber como é que nós geramos então estes pontos. Bom, estes pontos, no bilhar, digamos, atira-se uma bola, ele dá várias tabelas e acaba num ponto qualquer. Bom, nós aqui o que podemos fazer é fazer o seguinte. Vamos gerar um ponto, um valor entre estes dois, cai por exemplo aqui, e depois um valor entre estes dois e cai por exemplo aqui. E por conseguinte, um ponto será a junção de uma coordenada x e de uma ordenada y. Okay? Em que é que varia o x? Bom, o x varia, por exemplo, entre 0 e, por exemplo, aqui 2 metros. E o y, entre 0 e 1 metro. E, por conseguinte, será esta junção do x e do y atirados ao calhas que me diz o x fica algures aqui, o y fica algures aqui e a combinação fica um ponto qualquer aqui na área. Bom, é isso que fazemos aqui com esta biblioteca random. O que é que a biblioteca random permite? Permite retornar números reais entre 0 e 1. Okay? Por isso, se eu quiser um número real entre 0 e 1, só tenho que fazer o random. Se eu por acaso quiser um número entre 0 e k, a única coisa que eu tenho que fazer é fazer 0 e 1 e multiplicar por k. 0 vezes k é 0, 1 vezes k é k e vai de 0 até k, ou se quiser até b, se não me engano, que é o número que eu tenho aqui. Por isso, se eu quiser gerar um número entre 0 e b, só tenho que multiplicar o valor entre 0 e 1 por b. Se eu quiser entre a e b, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que garantir que ele é maior do que a, e quando o random for 0, isto dá a mais 0, dá a. Quando o random for 1, isto dá a mais b menos a, ou seja, dá b. E por isso fica entre a e b.
Por isso, com este número random, ou com esta função random, eu consigo gerar números reais entre 0 e 1 e, através destas técnicas, gerar entre dois valores A e B. Se eu, por acaso, quiser gerar valores entre A e B, mas agora serem números inteiros, a biblioteca permite-me fazer isso com este rand int, em que eu digo qual é o limite mínimo, qual é o limite máximo, e gera números aleatórios inteiros entre A e B. Por exemplo, se eu quiser gerar o lançamento de um dado, só tenho que chamar este random int entre 1 e 6. Ele dá um número que pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de uma forma uniforme. Okay? Bom, finalmente, então, para que é que serve isto? Ou como é que que área é que nós vamos calcular? Vamos calcular uma fatia de um círculo. Okay? Não sei se vocês sabem fazer isto ou não, mas basicamente temos aqui um círculo. Este círculo, nós vamos criar aqui dois valores, x1 e o valor de x2, e queremos saber a área que está aqui entre o x1 e o x2. Obviamente sabemos a área total do círculo, também podemos saber a área de um retângulo. Está mal. Podemos saber também a área de um retângulo, mas o que queremos saber é a área desta fatia. Okay? E é isso que vamos fazer agora com o Python. Por isso, vamos passar aqui outra vez para o Spider. Ok? E vamos ver então como é que isto se pode fazer. Bom, os slides explicam isto com todo o cuidado. Eu acho que é razoavelmente simples explicar desta maneira. Por isso, a função que eu vou chamar é estima e desenha uma fatia de um círculo, ok? Tem um nome complicado, em que devo dizer qual é o raio que o círculo tem, qual é o x do lado esquerdo, qual é o x do lado direito, por isso qual é a fatia fica entre o x do lado esquerdo e o x do lado direito. Defino quantos pontos é que faço, lembra-se que uma área calculada tirando vários pontos lá para dentro, e finalmente mostrando depois uma figura onde guardar, digamos, o resultado. Bom, se eu quiser estimar e desenhar a fatia do círculo, o que é que eu tenho que fazer? Tenho como a primeira função, que é esta área de fatia, em que dou o raio, dou o x à esquerda, o x à direita e o número de pontos, e obtenho a área, calculo a área, um conjunto de pontos que fica dentro e um conjunto de pontos que fica fora. Uma vez feito isto, tenho que desenhar os pontos de dentro e os pontos de fora na figura que quero obter. Okay? E, finalmente, esta função retorna a área que eu calculei na primeira função. Bom, o que é a função área da fatia? Bom, esta é a função mais complicada. Vamos ver se dá para seguir. Bom, começo por dizer, ainda não tem nem pontos dentro, nem pontos fora. Por isso, pontos dentro é um vetor, ou uma lista, de listas. As listas com as coordenadas x e as listas com a coordenada y, dos pontos que estão dentro. E a mesma coisa para os pontos que estão fora. O diâmetro do raio, do círculo, é 2 vezes o raio. O raio é dado, por isso tem este diâmetro. A área que está fora, ou seja, a área que contorna, será um quadrado com o diâmetro ao quadrado. Ou seja, entre o mais e menos o raio, por isso, enfim, é um quadrado que circunscreve o círculo. E agora tenho que gerar vários pontos. Por isso, quantos pontos? Bom, é os que eu der. Por isso, para todos os pontos no range de 1 ou de 0 até o número de pontos, por isso, serão gerados este número de pontos, eu digo x é um número aleatório entre 0 e o diâmetro. Ou seja, é um número, enfim, se isto fosse um quadrado e se isto fosse um círculo, x seria um número entre 0 e 2. Se o raio fosse 1, seria entre 0 e 2, o y seria a mesma coisa entre 0 e 2. Depois, se o x está desenhado dentro da fatia, ou seja, imagina que a fatia eram estes dois traços. Se o x estivesse à frente do x à esquerda e atrás do x à direita, e se o ponto y caísse
dentro do raio, se isto fosse um raio, a diferença x menos o raio ao quadrado mais y menos o raio ao quadrado, se a distância para o raio fosse inferior ao raio ao quadrado, o raio, aliás, a distância é o quadrado disto, se a distância do centro ao x, ao ponto xy, fosse inferior ao raio, então eu diria que este ponto está dentro. Bom, se este ponto está dentro, eu vou acrescentar aos pontos de dentro os valores de x e y. Okay? Se ele não estiver dentro, acrescento os pontos aos pontos de fora. Finalmente, quando fizer esta iteração, gerei n pontos, fui colocando uns dentro, outros fora. Finalmente, o que é a área que eu calculei? É o número de pontos de dentro a dividir pelo número de pontos que eu gerei. É a percentagem de pontos que estão lá dentro. Esta é a percentagem vezes a área de fora, dá-nos a área final da fatia. Okay? E retorna, digamos, a área, os pontos de dentro e os pontos de fora. Podemos chamar esta função só a fatia propriamente dita, em que vamos dizer que o raio pode ser, por exemplo, 2. O x à esquerda pode ser por isso, já agora deixa-me só ver se isto não bate a geneira. Ok, por isso, se o raio for 2, o quadrado vai de 0 até 4, 0 até 4 e 0 até 4, por isso eu quero que seja, por exemplo, de 3 a 3,5. Ou seja, será a fatia que estará algures, enfim, se fosse o 4, isto seria algures aqui entre o 3,5 e o 3. Algures aqui, um círculo. Eu tenho que olhar aqui para o boneco. Quantos pontos é que eu quero? Bom, quero para aí uns 4 pontos só. Okay? Se eu fizer isto, okay, o que eu obtenho então é a área, neste caso 4 pontos, foi 0. Porquê? Porque nenhum ponto caiu dentro e todos os pontos caíram fora. A minha fatia é muito estreitinha, eu gerei poucos pontos. Na realidade posso fazer isto um bocado melhor. Em vez de 4 pontos, ponho 50 pontos. Okay? Se eu fizer 50 pontos, reparem que agora muito mais pontos gerados. Alguns estarão dentro, estes estarão fora. Na realidade, há 2,24, a área será 2,24, por isso em vez de ser 0. Porquê? Porque a fatia que está entre 3 e 3,5 tem uma percentagem, isto será algures entre, o retângulo será 4 por 4, a área será 16, e isto será sensivelmente 1/8 dos 16. Ou seja, há 1/8 de pontos que cai dentro e 7/8 de pontos que cai fora. Okay? Não dá para ver isto em detalhe, mas vocês podem ver, testar isto com os vossos exemplos, testar isso com mais calma depois quando sair. Bom, uma vez feitos estes pontos, só os tenho que desenhar. Okay? Uma vez tida a área, só tenho que desenhar. Uma vez obtida a área, os pontos de dentro e os pontos de fora, só tenho que desenhar os pontos de dentro e os pontos de fora. O que é desenhar os pontos de dentro e pontos de fora? Já sabem? É para cada ponto, vou desenhar, isto são os correspondentes ao eixo do x, xy, ok? O conjunto 1 é os que estão dentro, o 0 são os que estão, a coordenada x, o 1 é a coordenada y, por isso estou a desenhar xy dos que estão dentro, a cor vermelha, com pontinhos. Os outros, os que estão fora, vou desenhar a azul, também com pontinho. E guardo a figura. Okay. Finalmente, se fizer isto, aliás, estão aqui vários exemplos. O que acontece se eu fizer um teste em que o raio é 3, o x esquerdo é 2, por isso 3 vai entre 0 e 6, e eu quero a fatia que vai entre 2 e 5. Okay? Com 100 pontos. O que é que isto obtém? Este boneco. Okay? Estão aqui 100 pontos. A área, ele diz-me que
enfim, se fosse completo era 6 vezes 6 são 36, ele está-me a dar sensivelmente metade. Okay? Mas estão a ver que eu tirei muito poucos pontos. Okay? Isto parece um retângulo, isto é um retângulo, mas na realidade os eixos estão diferentes. E depois pode-se acertar isso de outra forma para parecer, digamos, um quadrado. Mas vejam isto como um quadrado. Só que os pontos são tão poucos que eu tenho muito pouca confiança. Okay? Posso fazer a mesma coisa, okay? Exatamente, mas agora com 5.000 pontos. Okay? Com 5.000 pontos, serão 5.000 bolinhas, okay? Umas verdes, outras vermelhas, e já o aspecto será um pouco mais parecido. Okay? Lembra-se que isto raia 3, por isso vai de 0 até 6. Eu quero a fatia entre 2 e 5, por isso começa a 2 e acaba a 5. Isto devia ser enfim, se isto fosse um quadrado, isto era um semicírculo, ou seria um círculo, começava aqui, depois ia por aqui, aqui era cortado e depois voltava para trás. Já dá uma área um pouco diferente, em vez de 15 dá 17, okay? E já estão a ver a precisão que obtém. Se vocês fizerem ainda com mais precisão, em vez de 5.000 tiverem 100.000, okay? O resultado vai ser, tem que esperar um pouco, porque isto são muitos pontos, okay? Mas eventualmente vocês vão chegar ao sistema. Okay? Isto demora um bocado de tempo, são 100.000 pontos, não é? Mas cá está. Ou seja, praticamente há pontos em todo. A definição consegue apanhar todos os pontos, não é? Há uns que estão azul, são os que estão fora, os vermelhos são os que estão dentro, e a área, na realidade, não era 17, mas sim sensivelmente 16. Aliás, 17, 16.9, mas não 17.1. Okay? E muito menos os tais 15,1 que eram obtidos com muito pouca precisão. Reparem que, como isto é aleatório, este 15.1 foi com estes pontos. Se eu chamar a mesma função outra vez, provavelmente os pontos são diferentes. Okay? Em vez de 15.1 até tive sorte. Já não anda muito longe da verdade. 16,9. Se eu chamar outra vez, já dá 16,2. Ou seja, isto depende muito dos pontos que eu estou a considerar e os pontos são obtidos aleatoriamente. Esta diversidade anula-se se o número de pontos for muito grande. Se o número de pontos for muito grande, eu não vou para os 100.000, mas quando tinha aqui, isto dava 17,08. Se vocês chamarem isto outra vez, obtém um número muito parecido com 17,08. Okay? Por acaso, mesmo assim, não foi tão parecido como isso. Mas, enfim, a precisão a diferença é muito mais pequena. Okay? 16,3, 16,4, enfim, será um número bastante mais, normalmente será mais, quanto maior for o número, 16,7, mais constante, digamos, será a área que eu calculo. O ideal é ter um número muito grande. Finalmente, se eu quiser calcular o círculo, ou calcular a área de um círculo, okay? Dou o raio de 3 e quero entre 0 e 6, por isso tudo que esteja dentro do círculo entre 0 e 6 eu aceito, com um grande número de pontos. Isto, no fundo, permite-me calcular, isto é o círculo 4, isto permite-me, de alguma forma, estimar o valor do número π. Okay? Porquê? Porque se eu tenho 28, 245 é o valor. Se eu dividir isto por 6, não, como é que é? πr ao quadrado. Por isso a área é por 9, aliás, não é? Π vezes r ao quadrado. O r ao quadrado é 9. Se eu dividir este número por 9, já tenho um valor muito próximo do valor de π. Se eu chamar isto outra vez, e dividir já por 9, logo, além da bonecada, o que eu vou obter é 3,13, já estão a ver? Muito parecido, porque são muitos pontos. Se eu chamar isto outra vez, não são exatamente os mesmos, mas basicamente com esta simulação consigo obter o π com 3,14, por isso com uma diferença num erro máximo de 1%, sensivelmente. Okay? E se eu chamasse não com 100.000, mas ainda com mais pontos, a precisão ainda seria maior.
Por isso, obviamente isto aqui não é um círculo, é uma elipse, porque os eixos não estão na mesma escala, mas vocês podem imaginar que se estenderem aqui o eixo dos y para ficar igual, isto vai dar exatamente um círculo e está muito bem definido. Basicamente todos os pontos dentro e todos os pontos fora são apanhados de alguma forma e este serve para ilustrar então, para além de ilustrar uma aplicação de figuras, serve para ilustrar também uma aplicações com números aleatórios, por isso números tirados ao calhas, que permitem fazer, digamos, este tipo de simulações que nós iremos ver mais à frente nas últimas aulas, como é que se pode fazer uma simulação um pouco mais realista. Bom, e acho que por hoje podemos ficar por aqui. Amanhã eu dou-vos a ficha 6, correspondente aos exercícios destas imagens, mas como vos disse, o teste que será na quarta-feira que vem não vai conter esta matéria. O teste só vem até a aula 5, até a aula de strings e de whiles, e por conseguinte, pronto, vejam bem os acetatos que vão ficar na página, vejam o vídeo aliás, o vídeo estão a ver com certeza. E por conseguinte, desejo boa sorte. Se não for antes, desejo boa sorte para o teste. Ok?